Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Questão Legal. E hoje a gente tem um programa especial, um programa de edição dos candidatos da OAB 2024. Uma eleição que está sendo muito concorrida e que é muito importante a gente ter noção de todos os elementos que compõem essa eleição. Para esse primeiro programa, essa primeira entrevista será com o advogado, Dr. Adriano Cardoso, a quem tenho a grata satisfação de acompanhar uma trajetória vitoriosa ao longo desses anos. Seja muito bem-vindo, Dr. Adriano. Muito obrigado, João. É um prazer participar desse programa, que eu tenho certeza que possibilitará que nossas propostas cheguem aos nossos eleitores de toda Minas Gerais. Muito bom. Vamos ver as suas propostas, mas antes a gente precisa trazer à luz também aqueles que ainda têm a vontade de conhecer a sua história. Adriano, conta pra gente como você começou e qual é a sua jornada na advocacia mineira e na OAB. Ô João, é importante deixar bastante claro para o nosso telespectador, em especial o advogado, que eu me sinto como a maioria dos advogados mineiros, né? Eu sou do interior, sou de Salinas, Minas Gerais, norte de Minas. Aqui cheguei em Belo Horizonte aos 18 anos e aos 23 entrei para a Faculdade de Direito. Nesses 5 anos que entre chegar em Belo Horizonte e ir para a Faculdade de Direito, eu trabalhei como vendedor da Coca-Cola. E assim que eu cheguei na faculdade, um ano depois, eu já comecei a fazer uma política estudantil. Fui presidente do diretório acadêmico por 2 mandatos, diretório acadêmico professor Gerson Bozon, e também na mesma sequência eu já participava da OAB. Eu costumo dizer que antes de me formar, eu já participava da OAB de Minas Gerais. E assim que eu me formei, eu continuei a caminhar na OAB, até que iniciei em 2006 a presidência da OAB Jovem. Então, eu tenho 20 anos de ininterruptos serviços prestados à advocacia mineira, tendo lá exercido diversos cargos. Muito bom. Adriano, quais são os cargos, quais são as funções que você exerceu ao longo dos anos? Eu era estudante quando você assumiu a OAB Jovem e eu tenho uma memória ainda muito recente dessa presença sua na OAB Jovem. Mas quais foram os cargos que você exerceu na OAB? Sejam eles os cargos diretos ou mesmo só um auxílio a profissionais que exerciam cargos? Perfeito. Como eu já antecipei, eu fui presidente da OAB Jovem nomeado pelo presidente Raimundo Cândido Júnior, Raimundinho, em 2006 e permaneci até final de 2009. E tenho orgulho de dizer para a jovem advocacia mineira que, infelizmente, o jovem advogado ele é obrigado a votar, mas não pode ser votado. E graças a um trabalho que fizemos em 2007 no Congresso Nacional de Jovens Advogados, que realizamos aqui em Belo Horizonte, nós conseguimos quebrar essa cláusula de barreira que diminuiu de 5 para 3 anos. Ou seja, hoje qualquer chapa do interior do estado e de Belo Horizonte pode ter entre seus inscritos para disputar as eleições vindouras no próximo 17, um jovem advogado com menos de 3 anos, que graças a esse trabalho que nós conseguimos quebrar essa cláusula de barreira. Porque a ordem, ela tem esse pecado, porque ela é democrática da porta para fora e antidemocrática da porta para dentro, na medida em que o jovem advogado, recém-ingresso na ordem, não pode participar de nenhuma função eletiva. Isso é um absurdo, que com fé em Deus e com a vontade da advocacia mineira, nós queremos trabalhar também numa política nacional para que nós consigamos quebrar esta malfadada cláusula de barreira. Entendido. E imagino que muitos daqueles que formam, que queiram exercer realmente cargos na OAB, eles acabam se sentindo desprestigiados para exercer uma função política naquela entidade de classe que os representa, né? Adriano, vamos falar das suas propostas, então, que eu acho que é a grande parte da sua campanha. Um tema muito recorrente nas aulas, também sou professor e no ambiente de sala de aula, um tema muito recorrente que temos é a anuidade da OAB comparativamente com a anuidade das outras entidades de classe. Você tem uma proposta sobre a anuidade? João, temos uma proposta e uma proposta muito disruptiva que nós queremos fazer chegar aos 4 cantos do Estado, que é limitar o valor da anuidade
em razão de uma lei federal que obriga que os conselhos de classe, das quais a OAB faz parte, seja limitado a R$500. Essa é uma lei de 2011. Existem processos judiciais país afora, mandando as seccionais do país devolverem esse valor. E esse tema está com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e nós, da Chapa 5, iremos cumprir a lei. Parece até hilário dizer, né, que nós, advogados, vamos cumprir a lei. Mas é o que está acontecendo. As OABs do Estado, de todo o país, inclusive a de Minas, não vêm cumprindo essa determinação legal. Nós iremos cumprir. E nós temos a tranquilidade de dizer, João, como eu já disse, eu tive na ordem durante 20 anos, fui secretário-geral, fui tesoureiro, fui conselheiro, fui diretor de departamentos, e posso te garantir, ou melhor, garantir ao nosso telespectador, que é possível sim que nós tenhamos uma anuidade factível. Hoje, 50% dos advogados mineiros, infelizmente, estão inadimplentes com a AB. Isso quer dizer, eles não estão dando conta de pagar a anuidade de quase R$1.000. E em contrapartida, nós entendemos que o valor pago das anuidades não estão sendo bem aplicados. Nós temos academias em Belo Horizonte, que atende apenas a um bairro de Belo Horizonte, que gastou mais de R$3 milhões para serem feitas. Ou seja, não é factível que nós usemos o valor da anuidade tão cara ao advogado mineiro para construir, por exemplo, academias. É de se perguntar também, aí eu deixo essa reflexão ao nosso telespectador, advogado sobretudo, será que nós precisamos de uma sede de 50 milhões enquanto a advocacia mineira está empobrecida? São essas reflexões que estamos deixando para a advocacia mineira, para que eles possam pensar e, quem sabe, resolver mudar os rumos da história da ordem. Entendi. Adriano, a OAB ela tem um tamanho muito grande enquanto entidade de classe, né? Uma representatividade muito importante na democracia histórica brasileira e, talvez por causa disso e pelo também o montante de profissionais que se formam nas faculdades de Direito ao longo dos anos, ela cresceu muito e vem crescendo em estrutura, né? É um sistema gigantesco que possui, inclusive, muitos prédios públicos, muitos prédios próprios, que, apesar de não ser pública a OAB, mas ela atua, né, com essa questão sui generis, né, que o STJ já decidiu. Esses prédios, eles são prédios que atendem a população mais direta da OAB, mas também imagino que seja um público restrito, pequeno, que acessa esses prédios. Levando em consideração a quantidade de formandos e formados em direito que temos, teria alguma proposta para tornar mais acessível ou mais utilizável esses prédios da OAB? Olha, João, nós temos sim. Nós estamos propondo também de uma maneira muito segura que é possível que seja feito, que todos os espaços públicos físicos que a Ordem tem, nós iremos humanizá-los, transformando-os em espaços de cowork para o jovem advogado, sobretudo, que nós entendemos que é o que mais precisa, mas também para todo aquele que precisar. A título de exemplo, você pega uma sede da OAB aqui próximo a Belo Horizonte, na cidade de Santa Luzia, e lá, uma sede muito bonita, merecida para a advocacia de Santa Luzia, mas nós entendemos que seja lá, seja em qualquer outro lugar, aquela sede, bem como as outras, devem ser espaços humanizados, para que possa ofertar cowork para o jovem advogado e, ao mesmo tempo, também seja espaço que possa garantir que uma mãe ou um pai que precise deixar seu filho momentaneamente para uma audiência, que tenha condições para isso. E por falar em mãe advogado ou pai advogado, nós também temos um projeto, João, arrojado, que é garantir a dignidade da primeira infância do filho do advogado. Nós daremos, através da Caixa de Assistência, bolsas, creches para a primeira infância, que vão de 0 até 6 anos, a 7 anos, e essas bolsas serão naturalmente criterizadas pela Caixa de Assistência para que ela possa assumir um papel de permitir que aquela mãe ou pai que não tenha onde deixar seu filho nessa fase de primeira infância possa ter uma creche em qualquer lugar de Minas Gerais que nós a credenciaremos para que possa deixar os seus filhos e eles possam advogar com tranquilidade. Muito bom. E Adriano, eu quero tratar com você, se possível, um tema complexo e confuso para quem não é
quem não faz parte da estrutura política da OAB, né? Mais uma vez, é uma dúvida que vem dos meus alunos da faculdade, que é a própria relação que tem a OAB com a Caixa de Assistência da OAB, né? Eu digo até porque ouve-se dizer a questão da movimentação financeira que tem a Caixa, que, por exemplo, não tem a diretoria da OAB. Por vezes parece confusa a relação dessas duas, né, dessas duas situações, dessas duas estruturas, mas que, na verdade, fazem parte de um organismo muito grande, que é a nossa Ordem dos Advogados. Qual que é a sua opinião sobre a Caixa, de como ela deveria ser tratada a partir da sua gestão, se eleito? João, é muito importante esclarecer aos advogados mineiros, né, o papel da Caixa de Assistência, que é vital para a sobrevivência digna da advocacia mineira. É ela que gere, por exemplo, o nosso plano de saúde, que nós entendemos que está quase abusivo o valor, e nós vamos empenhar para ter um preço digno para a advocacia, inclusive, eventualmente, até quebrando o monopólio que hoje existe da Unimed. Mas veja, a Caixa de Assistência, como o próprio nome já nos dá uma direção, ela serve para prestar assistência ao advogado e não para subsidiar os eventos da OAB, subsidiar a construção de prédios, etc., que pode até acontecer. Mas a função principal da Caixa de Assistência é prestar assistência à advocacia mineira, e é isso que nós iremos, de fato, fazer, voltando a Caixa para os seus fins princípios. Quando eu disse, minutos atrás, que nós credenciaríamos escolas infantis que priorizam a primeira infância, nós estamos dizendo o seguinte: olha, a Caixa será voltada para prestar assistência. Porque o que está acontecendo, João, a advocacia mineira está infelizmente empobrecida, e nós, da Caixa de Assistência, do sistema OAB, precisamos estender a mão e acolher esse advogado nas suas mais variadas necessidades. Nós faremos com que a Caixa, portanto, volte ao seu papel. Hoje até tem um candidato que presidiu a Caixa, e talvez a sua grande força está ligado à ideia de que ele revitalizou dezenas de prédios pelo interior afora. A gente entende que a Caixa até pode fazer isso, mas não é a sua missão principal. E nós vamos fazer que a Caixa volte a prestar assistência ao advogado nas suas mais variadas necessidades. É o advogado que porventura não possa trabalhar, o advogado que porventura não tenha condição de ter vestimenta adequada. Nós queremos que a Caixa volte a prestar esse papel, que é de dar assistência ao advogado. Muito bom. Adriano, a gente vive numa era cada vez mais veloz, né, a inteligência artificial está cada vez mais presente na nossa operação social e profissional. Então, a atualização dos meios profissionais que temos, ela acaba sendo necessária e parte, por exemplo, da diminuição das estruturas, diminuição dos custos, daquilo que era analógico por digital, questão relacionadas a materiais, a papéis, a sistemas retrógrados que hoje já não se justificam nesse ambiente de inovação tecnológica que a gente está hoje. Com relação a isso, Adriano, você tem alguma proposta, alguma modificação que queira fazer, se eleito? Temos sim. Inclusive, o nosso projeto quanto a isso chama-se OAB 100% digital. Nós estamos propondo fazer com que nenhum advogado de qualquer lugar de Minas, do país e do mundo, mas que precisa ter relação com a OAB de Minas, precise se deslocar para fazer qualquer tipo de serviço na ordem. E isso vai nos permitir, João, fazer uma redução de quase 40% dos quadros funcionários da OAB. Talvez o advogado que nos assiste não saiba, mas a ordem é uma estrutura gigantesca de funcionários. Nós temos hoje quase 1.000 funcionários, quando o secretário-geral, quer dizer, pouco mais de 1.000. Quando eu fui secretário-geral da OAB em Minas Gerais, gestão 19-21, nós cortamos por volta de quase 20% desse quadro, e nós vamos cortar 40%
fazendo com que a OAB ela seja mais digital possível. Volto a dizer que não tem sentido que nós, no mundo tão virtualizado, tão digital como você menciona, nós ainda temos necessidade de nos deslocar para resolver alguma coisa na ordem, em razão de não termos ferramentas, né? Com isso, eu estou garantindo ao eleitor, ao advogado mineiro, que nós lutaremos para ter um AB 100% digital, sem desumanizá-la. Isso não quer dizer que nós esqueceremos os relevantes serviços que os nossos brilhantes servidores prestam. Não tenha que ter nenhum receio, nós não vamos mandar fechar nenhuma subseção, muito antes pelo contrário. Nós entendemos que a ordem precisa ser descentralizada, então o que nós vamos fazer é enxugar a máquina, como já fizemos outrora e faremos acontecer novamente, porque não tem justificativa. Nós temos uma unidade de R$ 1.000 para sustentar uma pesada máquina que custa quase 7 milhões mensais apenas de folha de pagamento. Entendemos não fazer nenhum sentido isso. E nesse viés de enxugar custos e cortar aqueles que podem ser considerados passíveis de serem cortados nesse momento, um tema que surge que é muito sensível também é com relação a benefícios e condições, não digo pela remuneração em si, mas vamos pôr assim, benefícios de membros de conselho, benefícios de diretores. Isso é algo a ser discutido? Com certeza, João. A ordem ela é gerida do ponto de vista político, né, por centenas de conselheiros, por diretores e por outros agentes políticos que prestam relevantes serviços não remunerados. O presidente da ordem não recebe nada para dirigi-la, o diretor idem e nem o conselheiro. O que nós estamos propondo é que nós não tenhamos nenhum privilégio que seja diferente do exercício da nossa função representativa. Veja bem, não tem o menor sentido que nós mandemos para participar de eventos em Brasília caravanas de conselheiros, diretores da ordem, comprando passagem de véspera a R$ 6.000, pagando hotel caro em Brasília ou qualquer lugar de Minas e do país. Isso não existirá em nossa gestão, porque nós respeitamos o direito do advogado. Então, esses privilégios, que a gente chama de literais privilégios, não terá lugar na nossa caminhada. Porque nós estamos propondo a anuidade de R$ 500, porque nós vamos cortar, nós sabemos de onde tirar para poder chegar na ponta, que é o advogado que não tem condição de pagar a ordem, pagar a anuidade do OAB, como eu já disse, quase R$ 1.000. Então, esses gastos, quando conjugados com outros tantos que cortaremos, permitirão que nós tenhamos uma anuidade compatível com a realidade da advocacia, sobretudo do interior. Porque nós temos que lembrar que nós temos uma realidade da advocacia em Belo Horizonte, que não obstante passar também por dificuldades, mas no interior passa-se muito mais. A título de exemplo, qualquer dificuldade que nós, advogados da capital, tivermos com um dos juízes cíveis aqui da capital, nós temos outros 30 e tantos juízes cíveis para poder trabalhar com os nossos processos. Ao passo que a maioria dos colegas do interior advogam em comarcas de vara única e se tiver alguma dificuldade com o juiz, a dificuldade que eu me refiro de forma relacional, ele poderá ter dificuldades até para sobreviver. Então nós queremos fazer com que nós tenhamos uma compreensão ainda maior com a advocacia do interior, tentando assisti-los mais na medida para tentar igualar um pouco o mercado, né, deles e de quem vive aqui na capital. Para isso, João, peço sua licença para dizer ao telespectador que eu fui um dos diretores responsáveis na gestão anterior para assinar um dos maiores acordos de convênios para pagamento de dativos do país. Foi assinado na gestão passada, por volta do dia 10 de janeiro, todos que quiserem podem dar um Google aí que vai encontrar esse acordo assinado pelo governador Zema e por nós, gestão. E a gestão atual, de uma maneira inteligente, não poderia ser diferente, mudou algumas coisas lá, né, fez um aditivo e vem pagando o advogado ativo. E por que eu estou falando de dativo? Porque ainda é uma das grandes subsistências do colega do interior. Então, tem muitos colegas do interior e eles estão de parabéns por ajudar a Justiça Mineira a fazer literal justiça, né?
porque a maioria das comarcas mineiras não tem a presença de um defensor público. E quem socorre o vulnerável, quem socorre o pobre é o advogado ativo. E com muita propriedade eu posso falar desse assunto porque fui o diretor responsável que cuidou deste assunto de maneira diuturna e no final de 2021 finalizamos então um acordo com o Estado que vem pagando de maneira regular os dativos no Estado afora. Muito bom. A gente já está se caminhando para o final, mas aí eu preciso tratar finalmente com o senhor, Adriano, uma questão sensível, né? Muitos dos nossos telespectadores e ouvintes aqui são advogados, são profissionais, assim como eu. Conhece não só você, Adriano, mas também os outros candidatos, conhece a estrutura, já participamos de muitas eleições, conhecemos então a história que vem desde um passado com o Raimundo, depois o Raimundinho, e, enfim. Sempre enxergamos todos vocês juntos. E agora vamos enfrentar uma eleição que vocês são candidatos. Para aquele que está nos assistindo agora, que também ainda não entendeu qual é esse mapa político que agora se apresenta, você poderia explicar para a gente por que a gente tem essa trajetória de 3 candidatos que um dia estiveram juntos? João, isso eu falo com muita serenidade, com muita paz no coração, né? Eu tenho, de fato, bons amigos que compõem outras 2 chapas, em especial os cabeça das chapas, né? Mas nós entendemos, João, que era hora também de pensarmos no Silva, pensarmos no João, no José, em tantos outros advogados mineiros que, por não terem sobrenomes tradicionais na advocacia, acabam também não participando fortemente da casa. Eu respeito a história que foram construídas por essas 2 famílias que a advocacia os deve muito, mas nós ficamos sempre questionando, mas será que apenas essas 2 famílias, podem indicar quem pode presidir a ordem? Porque, respeitosamente, hoje é um neto, amanhã pode ser um bisneto, e nós entendemos que era hora de mostrar à advocacia mineira outras alternativas e, humildemente, eu coloquei meu nome à disposição. Tenho orgulho de ter feito parte da história da OAB nos últimos 20 anos. Eu rodei em todas as subseções do Estado de Minas Gerais. Não há uma subseção que eu não tenha ido nesses 20 anos que participei da casa, ao lado de um grupo político que eu tive a honra de participar. Mas toda vez que chegamos em uma sucessão, é preciso que outros nomes sejam lembrados. E é óbvio que no primeiro momento pode ter parecido que foi uma decisão pessoal, mas apenas a título de exemplo. A chapa a qual eu estou candidato a presidente tem 190 pessoas concorrendo. Então, se outrora esta vontade ela foi no singular, hoje é uma pluralidade de vontade de advogados plurais, diversos, né, em diversas regiões do Estado de Minas Gerais. Então, de uma maneira muito tranquila, nós estamos propondo uma alternativa ao revezamento no poder da ordem, que já dura quase 50 anos entre 2 famílias. Então, nós estamos propondo com ideias que nós estamos enxergando-as como disruptiva, como ideias que podem, de fato, trazer um alento novo à advocacia mineira. Então, peço licença, João, para pedir o voto do advogado mineiro, da advogada, e você que não é advogado, se puder passar para frente, né, as mensagens que vocês ouviram aqui hoje, a gente agradece para que todas as famílias, todas, possam estar representadas na OAB. Muito bom. Adriano, agora eu vou pedir a sua palavra final e se puder também apresentar quem são os seus companheiros na sua chapa e sua mensagem final para os ouvintes. Já uma mensagem final de agradecimento à advocacia mineira. Se eu estou hoje concorrendo à presidência da ordem, sendo filho de uma salgadeira com açougueiro, vindo de Salinas, é porque a advocacia mineira me deu essa oportunidade. Como eu já disse, eu ocupei diversas funções na ordem e, ao querer presidi-la, eu ouso fazê-la lembrando que a maioria dos advogados mineiros, a esmagadora maioria, são como eu, pessoas simples que foram se fazendo e querem buscar o seu espaço político.
A nossa chapa é composta por diversos advogados e advogadas, é a única chapa que deu protagonismo à mulher. A presidente da Caixa de Assistência nossa, a doutora Célia Cunha Mello, a tesoureira da Caixa, Letícia Ateniense, as duas secretárias da Ordem, a secretária-geral, a Simone Cristine de Valadares, a Liliane Maia, lá de Patinga. Então, nós estamos dando protagonismo à mulher. E dizer a todos, não tenha medo de dar esta oportunidade a quem não tem sobrenome famoso. Porque assim como você que nos assiste, nós somos a maioria esmagadora da advocacia. E com todo respeito ao passado, precisamos pensar em construir o futuro. E nada melhor daquelas pessoas que, assim como eu, também construíram uma caminhada na advocacia com muita luta, com muito esforço, sem ter herdado qualquer herança política de qualquer natureza. Então, pedimos o seu voto para que possamos fazer também pela advocacia mineira. E para concluir, a nossa chapa é a chapa que tem mais professores das 3 chapas que estão concorrendo. Isso leva a crer que as pessoas que estão formando a advocacia mineira já nos deram um voto de confiança e tenho certeza que isso fará toda a diferença, porque quem ajudou a formar o advogado mineiro agora também será farol e luz para que ele possa enxergar mais adiante. Não tenha medo de entregar a nós o seu voto. Muito obrigado. Vote Chapa 5, Adriano Cardoso, presidente. Muito bom. E é você que está nos assistindo, seja qual for o horário que esteja assistindo, convido você, sobretudo se for estudante de direito ou um advogado já formado, que você valorize a Caixa de que você valorize a OAB, a Caixa de Assistência, e valorize todas as estruturas que compõem que é a maior entidade de classe desse país. Sobretudo porque, para defender a democracia, a gente precisa dos defensores, e nós somos os defensores, nós somos os profissionais que realmente têm essa função, inclusive constitucionalmente falando. Convidar todos que realmente venham a conhecer a OAB e essa eleição que é tão concorrida, que está acontecendo agora nesse momento, que acontece em, se eu não me engano, 2 semanas. Dia 27, voto online, se puder. Dia 27. Dia 27. Perdão, dia 17, João, nossa que fala. Dia 17 do 11. 17 do 11 começa então o pleito de forma online. Acompanhe a gente, acompanhe essa entrevista na TV Promove, no canal 12 da NET, nas redes sociais da Faculdade Kennedy, Faculdade Promove. Muito obrigado, aguardo vocês na próxima, fiquem com Deus.